Além dos vídeos, eu escrevo livros de estudo bíblico para quem busca aprofundamento. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. A Bíblia trata com clareza um tema que por muito tempo foi cercado de confusão espiritual. Ela não nega que escolhas erradas produzem efeitos ao longo do tempo, mas também deixa claro que isso não significa transferência de culpa espiritual. Entender essa diferença é essencial para viver a verdadeira liberdade em Cristo. A Bíblia ensina que os pecados de uma geração podem produzir consequências nas gerações seguintes, mas afirma que isso não significa condenação automática dos descendentes. Em Êxodo 25, o Senhor declara que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O texto fala de efeitos e desdobramentos do pecado ao longo do tempo, não de culpa herdada. A própria Escritura estabelece um princípio inequívoco de responsabilidade individual. Em Ezequiel 18:20 está escrito que a alma que pecar, essa morrerá, e que o filho não levará a maldade do pai. Cada pessoa responde diante de Deus por suas próprias escolhas. O pecado não é herdado como culpa, mas suas consequências podem criar ambientes, padrões e ciclos que afetam os que vêm depois. A Bíblia registra exemplos claros disso. Reis que repetiram os erros de seus pais, famílias marcadas por idolatria, injustiça e violência, como a casa de Acabe, demonstram como decisões erradas podem abrir caminhos de sofrimento prolongado. Ainda assim, a palavra nunca aponta essas situações como sentença final, mas como oportunidade de arrependimento. Em Jeremias 14:20, o povo reconhece diante de Deus tanto sua própria impiedade quanto a maldade de seus pais, assumindo responsabilidade espiritual para que houvesse restauração. Deus permite que as consequências sejam vistas não para condenar, mas para despertar consciência e transformação. A Escritura afirma que a obra de Cristo na cruz é plenamente suficiente para quebrar qualquer cadeia de pecado. Em Gálatas 3:13 está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. O próprio Jesus declara em João 8:36 que, se o Filho libertar, verdadeiramente seremos livres. A transformação verdadeira não acontece por fórmulas externas, mas no encontro pessoal com Deus. Jesus ensina que a oração no secreto é o lugar onde o Pai age, conforme Mateus 6:6. É nesse ambiente que ocorre arrependimento sincero, renúncia e realinhamento do coração. O que muitos chamam de maldição hereditária é, muitas vezes, trauma não tratado, comportamento aprendido ou consequências naturais de escolhas pecaminosas repetidas ao longo do tempo. A Bíblia orienta como lidar com isso de forma clara. Em Tiago 5:16, somos instruídos a confessar as faltas e orar uns pelos outros para que haja cura. Deus não culpa ninguém pelo pecado dos pais, mas chama cada pessoa a romper padrões por meio da verdade, da fé e da santidade. Ele caminha conosco, sustenta, restaura e transforma histórias marcadas pela dor. O caminho bíblico para a libertação permanece o mesmo: arrependimento, fé em Jesus, santificação e dependência diária do Senhor. Em 2 Coríntios 7:1, somos chamados a nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Jesus declara em Mateus 5:8 que os limpos de coração verão a Deus, e Romanos 12:2 ensina que a transformação acontece pela renovação da mente, para que se experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus vê cada vida, se compadece e age com poder restaurador. Ele transforma a dor em propósito e usa até o passado como instrumento de libertação. O que parecia ser apenas um peso pode se tornar uma ponte para cura, paz e frutos do Espírito em Cristo. E a pergunta que permanece é esta: o que ainda precisa ser levado ao arrependimento diante de Deus para que ciclos antigos se encerrem e uma nova história comece em sua vida? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precise ouvir. Todo o conteúdo aqui é baseado exclusivamente na palavra de Deus e na vida real, sem enfeites. Meus livros foram escritos a partir de processos reais de transformação.
desde a infância, passando pela dor, pela cura e pelo estudo das Escrituras. Eles estão no link da descrição e seguem esse mesmo caminho de verdade e restauração. Se fizer sentido para você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e caminhe comigo. Que Deus te abençoe.